Olá, eu sou a Gabi Picciotto, coach integral e fundadora do Desandra, e esse é mais um vídeo da série de vídeos Bate Pronto. Nessa série de vídeos eu respondo perguntas que eu recebi na minha newsletter, dos meus clientes, dos meus alunos, de uma forma muito vulnerável, muito autêntica, muito de bate-pronto. Então é como se você tivesse acabado de me fazer a questão e eu respondo ela de uma forma bem didática, com vídeos curtos. Então a ideia aqui não é se estender, não é aprofundar na questão, mas é gerar uns primeiros insights e reflexões. E a pergunta que eu recebi, na verdade que eu tenho recebido bastante de alguns alunos meus e até de clientes e mesmo de algumas pessoas da newsletter tá, se fala muito, de inteligência emocional, mas exatamente o que compõe essa inteligência emocional? O que é ser emocionalmente inteligente? Então, eu vou contar um pouquinho dos princípios da inteligência emocional, quando ela foi muito discutida pelo Goleman, e também como a inteligência emocional é vista pela abordagem integral de Ken Wilber, que é o meu principal tema de estudo nessa teoria integral. Então, sobre a inteligência emocional, existem 5 fatores que são... Depois teve um detalhamento, dividiu eles em mais fatores, mas existem 5 fatores principais que ajudam a gente a ver a nossa inteligência emocional. O primeiro tem a ver com mais ou menos autoconhecimento ou noção das nossas próprias emoções. O que significa isso? Isso significa a nossa habilidade de conseguir identificar a nossa emoção, principalmente no momento que ela ocorre, e nomear essa emoção, independentemente que essa emoção seja uma emoção que traga desconforto ou não pra gente. Então, por exemplo, aconteceu uma situação no teu dia, você fala assim, isso me trouxe, tô sentindo agora alegria, tô sentindo tristeza, tô sentindo solidão, tô sentindo angústia, tô sentindo ansiedade. E é engraçado, porque a gente tá tanto no piloto automático que muitas vezes a gente nem percebe o que a gente sente daquela situação. Ou até aquelas situações parecem tão banais que parecem que elas não geram nenhum tipo de emoção na gente. Mas a verdade é, toda situação que a gente vive gera sim pensamentos, gera sim emoções, gera sim questões no nosso corpo físico e na nossa espiritualidade. Então a primeira questão é conseguir ter esse discernimento do que a gente está sentindo em qualquer tipo de situação e nomear, porque às vezes a gente fala, tô me sentindo desconfortável, mas a gente não sabe dar nome para aquela emoção. Então, primeiro ponto, reconhecer, ter esse conhecimento, ok? O segundo ponto a gente chama de lidar com as emoções. O que significa isso? Significa que uma vez que eu senti essa alegria, essa tristeza e etc., eu saber lidar com ela de uma maneira equilibrada. E aqui é um ponto muito importante, porque a nossa sociedade como um todo, e eu já até falei isso em outros, li em outros vídeos, de pararmos de sermos negativos com as nossas emoções negativas, é que a gente tende a querer fugir do que a gente intitulou de emoção negativa. A verdade é que existe um espectro de emoções e todas as emoções são importantes para nós como ser humano. E a tristeza, a ansiedade, a raiva, o medo, eles são tão importantes para nós e eles têm presença na nossa vida tanto como a alegria, tanto como a euforia, tanto como outras inúmeras emoções que a gente intitulou como positiva. Só que a gente acha, muitas vezes, que ser emocionalmente inteligente é não sentir medo, é não sentir angústia. Isso não é verdade. Por quê? Essas emoções existem e toda vez que a gente for sair de uma situação da nossa zona de conforto, a gente vai sentir medo. Quando alguém que a gente gosta, fica doente, a gente vai normalmente se sentir triste ou com angústia. O contrário seria uma aberração, o contrário seria estranho. Agora, o lidar com as nossas emoções é conseguir aceitar isso de uma maneira saudável. É conseguir fazer com que isso não tire o nosso chão. É quase que perceber, Quanto mais, não é fácil, mas quanto mais inteligente emocionalmente a gente tá, mais a gente consegue lidar com isso de uma maneira equilibrada. Então, muitas vezes as pessoas que têm alta, elevada inteligência emocional, e muita gente fala, os monges budistas, eles não sentem tristeza, eles sentem, só que eles lidam com isso com extrema naturalidade, A Pema Chodron, até quem quiser depois eu posso deixar
o nome dela, ela fala muitos livros sobre a questão dessas emoções mais tristeza, medo, solidão, né? E ela é uma monge budista. E ela fala exatamente disso, de como essas emoções são importantes e de como a questão toda de lidar com emoções não está em fugir delas, mas lidar com isso com mais naturalidade. Aprender a ver isso com outros olhos e lidar de maneira diferente. Seu medo não vai sumir. Talvez você deixe de ter medo de uma situação porque ela parou de te tirar da zona de conforto. Mas as próximas vezes que você sente medo, cada vez mais que você evoluir na tua inteligência emocional, você vai lidar melhor com aquilo. Bom, a outra questão é uma questão muito voltada à automotivação, que tem muito a ver com essa questão de lidar com as emoções, que é assim, tá, né, independente da situação que está acontecendo na minha vida, independente de tudo, como que eu sei quando me automotivar? Como que eu sei como muitas vezes transformar questões que poderiam ser críticas em questões de oportunidade? Porque assim, existe algo que é o luto, né? Eu brinco que o luto existe para qualquer situação. Então a gente tá com medo por causa daquela questão da zona de conforto, saiu da zona de conforto, ou a gente tá triste porque alguém morreu. Tem um período saudável e que a gente precisa viver esse luto, esse processo. Mas passou de um período, aquilo passa a não ser saudável, aquilo passa a afundar a gente. Então, assim, quando conseguir reconhecer o ponto que a gente já viveu esse luto e que tá na hora de não deixar aquela emoção paralisar a gente. Então, não vou seguir mesmo com medo. Ok, já tive um luto por causa da doença dessa pessoa. Faz parte da vida essa doença, então vou lidar diferente. Então, se automotivar. E as duas últimas questões, elas têm muito a ver com os outros. A primeira tem muito a ver com a empatia, que o que é? É conseguir perceber as emoções dos outros. Então, assim como eu reconheço as minhas emoções, que é aquele primeiro tema que eu falei pra vocês, eu consigo perceber, ler no outro. Ele tá triste? Ele tá feliz? O que tá acontecendo? O que eu disse, essa situação que a gente está vivendo junto, o que está provocando nele? Porque muitas vezes a gente está tão centrado na gente que a gente não consegue ver o outro, né? E a partir disso, o quinto elemento é lidar com as nossas relações. Então, assim, uma vez que eu consigo ler, o que eu faço com isso? E é muito engraçado, porque às vezes quando o outro tá triste, a gente paralisa também, né? A gente não consegue lidar quando o outro tá com medo. A gente fala, coitadinho, que dó, em vez de lidar e dar o apoio para aquela pessoa precisa. Ou a gente tenta ficar falando coisas legais para ele não viver o luto dele. Mas a gente tem que ter percepção que às vezes a pessoa precisa daquele tempo de luto. E a gente precisa estar lá só para apoiar ela e não para tentar fazer ela fugir para coisas positivas, né? Ou tem momentos que já passou o período de luto, agora vamos lá, vamos ajudar essa pessoa a fugir para coisas positivas, né? Não fugir, mas tentar ver o outro lado. Então, os primeiros três têm mais a ver com a gente e os dois últimos têm mais a ver com o outro. E aí, trazendo um pouco para a abordagem integral, ela vê que é exatamente aquilo que eu estava falando para vocês, né? Assim, a nossa inteligência emocional aumenta quanto mais a gente consegue ter a percepção das nossas emoções, nomear elas, aprender a lidar com elas, saber os momentos certos para se motivar, mas também ler as emoções do outro, se relacionar mais com o outro. Então, tudo isso junto traz pra gente um alto nível de inteligência emocional. Sendo que é importante colocar que na abordagem integral, a inteligência emocional é só uma das nossas inteligências, né? E que para nossa evolução a gente precisa trabalhar várias outras inteligências. É isso, gente. Espero que tenha trazido alguns insights, que tenha de alguma forma respondido um pouco esse tema. E quem quiser saber mais sobre o tema, sobre outros temas, só me entrar em contato, comentar o vídeo, me mandar um e-mail. E, por favor, se puderem, deixa aí um comentário falando o que vocês acharam desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.